boa noite. 14 pessoas morreram esta quinta-feira vítimas de acidente de aviação ocorrido no distrito de Ancoabe, província de Cabo Delgado. O sinistro envolveu um transporte semicoletivo de passageiros que despistou e capotou quando seguia de Pemba para Montepuez. O acidente ocorreu na localidade de Nanjua, tendo 10 pessoas perdido a vida no local do sinistro e outras 4 viriam a morrer no hospital provincial. O Chapacém transportava 21 passageiros e capotou após despiste quando os 2 pneus traseiros arrebentaram. A viatura fazia o trajeto em alta velocidade que, chegando ao local, rebentaram os 2 pneus traseiros, acabando por despistar, indo depois capotar fora da faixa de rodagem. A causa do acidente foi o excesso de velocidade. No total eram 21 passageiros. Sim, a viatura estava superlotada. Os feridos ligeiros foram levados para o Centro de Saúde de Metoro, em Ancoabe, e os corpos das vítimas mortais foram para a morgue do Hospital Provincial. Os óbitos do acidente desta quinta-feira totalizam 43, o número de mortes nas estradas de Cabo Delgado neste ano. Fazendo uma comparação entre o primeiro trimestre do ano passado e o primeiro trimestre deste ano, podemos dizer que tivemos uma subida nos acidentes de aviação, numa ordem de 8 acidentes. Este ano, no primeiro trimestre, tivemos um número total de 23 acidentes de aviação. E em 2015, o primeiro trimestre, tivemos 15 acidentes de aviação. Desses acidentes, o primeiro trimestre de 2016, tivemos 29 óbitos, e o primeiro trimestre do ano passado tivemos 17 óbitos. Refira-se que a polícia em Cabo Delgado tem estado a levar a cabo atividades de sensibilização aos vários intervenientes no trânsito, por forma a que estes pautem por conduta de prudência para evitar o acidente. As autoridades de saúde da Polícia da República de Moçambique, ao nível da província de Sofala, ainda não se pronunciaram em torno da morte extra-hospitalar de um número ainda indeterminado de pescadores em 3 dias no distrito de Moanza, província de Sofala, e nem das prováveis causas, apesar de terem estado no local. O setor de saúde alega que necessita de ordens superiores para se pronunciar. A comissão de inquérito que está a investigar o caso de morte de pescadores na região de Namisambe, localizado no posto administrativo de Uriquis, distrito de Moanza, em Sofala, convocou a imprensa na tarde desta sexta-feira para anunciar que o número de pescadores que morreram entre os dias 15 a 19 do corrente mês, em circunstâncias ainda por esclarecer, é 8. Tanto ao invés do que teria sido veiculado, tanto em número de 18, são na verdade 8. Portanto, são 8 pessoas que pereceram por razões ainda por esclarecer. Reiterar aqui que as equipas continuam a trabalhar no sentido de aprofundar aquilo que são as investigações, no sentido de perceber se de fato teria a ver com doenças ou ainda alguém de fato há espaço aqui para falarmos de algum tipo legal de crime, porque conforme teria dito, há um nome que já é avançado, tanto pelas populações, de que este é que teria administrado essas substâncias nocivas, tanto na água que consumiam. Daniel Macuagua afirmou ainda que é prematuro avançar a data em que a comissão de inquérito irá divulgar os resultados finais das investigações, mas garantiu que será para breve, uma vez que amostras de água e dos alimentos que os pescadores de Uriquis consomem já estão a ser analisados nos laboratórios da Polícia e do Ministério da Saúde em Sofala. As amostras já estão encaminhadas aos laboratórios diversos, no sentido de se perceber se de fato existirá ou não alguma substância e se essa substância é suscetível de provocar doenças ou até a morte. E oportunamente, quando os resultados tanto saírem, né, vamos convocar tanto a imprensa para darmos a conhecer. Refira-se que 3 pessoas, entre elas 2 homens e uma mulher, foram espancados por mais de 50 pescadores no Uriquis e estão neste momento internados no Centro de Saúde de Moanza.
Os autores deste ato, ora residirem na Praia Nova, na cidade da Beira, desde esta quinta-feira, creem que estas vítimas são colaboradores de um indivíduo que teria supostamente ministrado substâncias nocivas à saúde no único posto existente. Parte deles alega recear tanto doenças, mas pelo trabalho aprofundado e exaustivo que foi efetuado pela polícia, estes indivíduos estão, tanto a fuga relaciona-se, a fuga destes indivíduos relaciona-se com a responsabilização, temem ser responsabilizados pelo crime de ofensas corporais, portanto, que teriam praticado, que teriam protagonizado contra os 3 indivíduos que encontram-se internados no Centro de Saúde de Moanza. De acordo com a comissão de inquérito, grande parte dos pescadores que agrediram estes concidadãos não têm residência em Sofala e são oriundos das províncias de Nampula e Zambésia. Daniel Macuaco garantiu que as autoridades governamentais já estão a investigar a proveniência de cada um e poderá mesmo criar condições no sentido dos mesmos retornarem às suas zonas de origem. Na sequência, a comissão de inquérito confirma a morte de 8 pessoas vítima de envenenamento de água. Ainda sobre este assunto, em Moanza, ainda estão internados no Centro de Saúde de Uriquize pelo menos 7 dos 13 pescadores que deram entrada naquela unidade sanitária padecendo de diarreias entre sábado e segunda-feira e não foi registrado nenhum óbito intra-hospitalar. Os sobreviventes acreditam que o mal-estar que sentem pode estar relacionado com um suposto envenenamento de água e apontam entre 7 a 8 óbitos no acampamento onde vivem. No Centro de Saúde de Uriquize, no interior do distrito de Moanza, está confirmado pelo menos a entrada de 13 pescadores padecendo de diarreias e vômitos. Deram entrada neste centro de saúde desde a última segunda-feira. Alguns já tiveram altas e os internados que falaram a nossa reportagem explicam o que aconteceu em Uriquize. E de repente, na quinta-feira, cai um irmão doente. Então, a chegar na sexta-feira, ele faleceu de manhã. Fomos enterrar e de repente, o dia seguinte também, morreu outro, Osvaldo. Fomos enterrar. Então, já eu falei com meus irmãos, vamos abandonar, vamos para casa. Já comecei a ir. Então, naquela noite, no sábado, informei-te se vai na terra, depois eu vou te encontrar lá. Dia seguinte, no domingo, fui para lá, encontro ele mal. E tinha também um vizinho que estava mal doente. Então começamos a levar... O que estavam a sentir essas pessoas? Diarreia e vômito. E daí fomos até na margem, queríamos atravessar para vir aqui no hospital. E outro faleceu ali na margem, que era meu vizinho. E eu pedi socorro, homem de chate, atravessamos. Logo a chegar no Uriquize, faleceu meu irmão. Então, como já eu também tinha os mesmos sintomas de diarreia, então comecei a vir aqui no hospital. Já não estamos a desconfiar de água, ser envenenado. Porque essa água estamos a beber, começamos há muito tempo, nunca surgiu isso aí. Eu também vi assim meu primeiro dia, quando me começou a morder minha barriga. Estou a ver meus amigos lá estão a morrer. Então eu apetei um amigo de Madipora, me acompanha lá até aqui no hospital, só não vou dizer ninguém. Mas consumiu alguma coisa? Bebeu água? O que aconteceu? Beber água também não pode não beber. A água que nós estamos a consumir é de lá mesmo. Ali foi num tempo, já há 6 dias atrás, consegui um doente que aquilo apareceu de repentina e claro, depois de 3 horas do tempo perdeu a vida. E no dia seguinte também foi o meu sobrinho perdeu a vida. O 4º dia foi também um dele perdeu, o Mandau também perdeu. Já confirmado de lá todo que foram enterrados lá são 7 pessoas. Um cidadão foi brutalmente agredido até a morte em frente à sua esposa. O caso deu-se na noite desta quinta-feira na cidade da Machis, província de Yambane, onde 3 indivíduos usaram lenhas para matar um fiscal florestal. Trata-se de Leonardo Moraes, que encontrou a morte na última quinta-feira na sua residência na cidade da Machis. Era perto da meia-noite quando 3 indivíduos mascarados entraram nesta casa e foram diretamente ao quarto da vítima, que já estava a dormir,
e, com recurso a paus de lenha devidamente afiados, desferiram vários golpes no abdômen e na cabeça da vítima e só saíram do local depois que Leonardo Moraes perdeu a vida na cama ao lado da esposa, que na altura desesperada clamava por socorro. Ninguém da família aceita falar à imprensa sobre o assunto, mas para a polícia contaram que não foi um assalto. Dirigiram-se à residência do malogrado, introduziram-se na residência e encontraram o indivíduo e, com auxílio de paus de lenha, agrediram até a morte. Este senhor, que não quer ser identificado, foi quem esteve com a vítima num bar volta das 22 horas e conta que deixou o seu amigo com um jovem que nenhum dos dois conhecia. Um jovem, claro, ao qual quis compartilhar conosco. E pronto, começou a se explicar de que ele não era daqui, mas que tinha uma tia cá. A polícia diz estar a trabalhar para esclarecer o crime e neutralizar os seus autores. A partir da altura que nós tomamos conhecimento, através dos vizinhos, intentamos diligências, ocorremos ao local desde a 1 hora, eu pelo menos desde a 1 hora da madrugada, e tomei conhecimento e a polícia está a trabalhar desde essa hora até este momento, na perspectiva de neutralizar os infratores. Na residência da vítima não há sinais de portas ou janelas arrombadas, sendo que, apesar de fortemente gradeada, os assassinos conseguiram fazer-se no interior da casa sem que ninguém os notasse. O Presidente da República diz que os projetos financiados pelas dívidas com garantia do Estado deverão a todo custo ser viáveis, de modo a livrar a médio prazo o Estado dos encargos com as respectivas dívidas. E que agora o governo está focado em garantir a restauração da confiança junto dos seus parceiros e credores. As dívidas têm que ser sustentáveis. O que nós estamos a fazer agora é criar condições para que as empresas formadas para fazer essas dívidas produzam, para que a dívida seja sustentável e liberte o país para poder fazer mais dívidas, para fazer estradas, fazer barragens para resolvermos esses problemas cíclicos de água, que quando chove vai embora para o mar, e depois quando não chove não temos água. Então é esse exercício que será feito. Mas nós reservamos isso primeiro, estamos a fazer por fase. A fase importante é tentar rapidamente devolver a confiança dos nossos parceiros financeiros em Moçambique. Depois de construirmos essa confiança, naturalmente essa confiança não é simples vontade que o presidente tem que mostrar, é com atos, é com portas abertas, com transparência. As pessoas querem ver aquilo que dão, para onde vai, como que está a ser usado e as linhas traçadas, se estão a ser cumpridas ou não, se está dentro. Tem que se resolver. Apareceu no processo de fazer coisas. E as pessoas, quando fazem coisas, surgem casos como esse. O presidente diz que as empresas deverão ser sustentáveis para elas próprias assumirem as dívidas que contraíram. A empresa foi formatada, foi feita para fazer o quê? Então, se é uma empresa para pescar o atum, pegou o dinheiro, não está a conseguir pagar. Então, para que o país não fique pendurado como estava a situação, são essas medidas que estamos a tomar, escalonando, etc. Mas que a empresa tem que... Isso não quer dizer que ele contraiu dívida e depois fica assim, não. A empresa tem que produzir. Agora, se não produz, que façamos qualquer estruturação, etc., porque os acionistas da empresa se sabem quem são as empresas que são acionistas e quando é assim, existem obrigações para fazer. Mas nós teremos que fazer com que essa empresa pesque e ganhe dinheiro. E se não sabe pescar e não sabe ganhar dinheiro, então que procure conhecedores, as pessoas que têm a musculatura suficiente, que têm o mercado de peixe aberto, que são internacionalmente conhecidos e também que tenham dinheiro para poder produzir, porque essa dívida tem que ser paga pela qual a razão foi feita. E talvez essa explicação serviria também para os próximos casos. Por outro lado, mostra-se satisfeito com a reação que os parceiros econômicos de Moçambique estão a ter com a forma como o seu governo está a lidar com o assunto. O Presidente da República foi recebido hoje pelo Presidente do Conselho Europeu e visitou a sede do Grupo África, Caraíbas e Pacífico.
No prosseguimento da visita que efetuou a Bélgica e a União Europeia, o Presidente da República, Filipe Nyusi, foi recebido esta sexta-feira pelo Presidente do Conselho Europeu, com quem se reuniu a portas fechadas. No fim do encontro, dirigiu-se à sede do Grupo África, Caraíbas e Pacífico, onde foi igualmente recebido pelo Secretário-Geral da Organização, Patrick Gomes. Estivemos aqui em Bruxelas a fazer a visita na União Europeia. E não fazia sentido uma organização onde nós próprios pertencemos não visitar. Então estamos aqui para perceber como funciona a casa, quais são as principais preocupações e sempre no intuito de melhorar e tornar esta organização mais valente para os interesses dos próprios países membros. De tarde, o Presidente reuniu-se com a comunidade moçambicana residente na Bélgica, Luxemburgo e Holanda. Os moçambicanos na diáspora colocaram algumas preocupações ao chefe de Estado. E temos ouvido falar que o Banco Mundial e o FMI resolveram suspender a sua cooperação com o nosso país, o que é uma situação bastante grave e tendo em conta nossas ambições em termos de desenvolvimento, em termos de criação de infraestrutura. Gostava de saber a sua opinião quanto a essa questão e saber que medidas é que estão a ser tomadas para regularizar a nossa relação com essas entidades. O que o governo fez e está a fazer é participar, mostrar que, assumir que é um problema de Moçambique e mostrar a abertura e a colaboração necessária e está a ter a correspondência do próprio banco, do Fundo Monetário Internacional. As pessoas que vivem lá só podem colimar maçarocas e mandiocas, mas não podem cavar o rubi, porque alguém passa a licença para certos países, para certos estrangeiros tirarem o rubi e os donos da terra continuarem na pobreza. A Sua Excelência lançou um programa chamado Terra Segura. Esse programa tem como objetivo exatamente dar a cobertura que foi mencionada aqui, que é assegurar que todos os camponeses e todos aqueles que ocupam terra, no meio rural em particular, possam ter o seu título de registro do ato. O encontro com as comunidades moçambicanas residentes na Bélgica, na Holanda e no Luxemburgo foi a última agenda do Presidente da República na visita que efetuou à Bélgica e à União Europeia. Francisco Mangar, Pedro Lamba, de Bruxelas, presidente. Uma delegação parlamentar da Alemanha diz que os investimentos empresariais germânicos em Moçambique são condicionados à estabilidade política no país. A delegação alemã refere que deve haver um entendimento pacífico para o crescimento econômico e social de Moçambique. Recebida pelo primeiro vice-presidente da Assembleia da República e sua comitiva, a delegação parlamentar alemã dirigiu-se esta sexta-feira ao Parlamento moçambicano para discutir a cooperação entre os dois países. O chefe da delegação parlamentar alemã diz que deve haver estabilidade política em Moçambique para que os empresários alemães continuem a investir. Uma condição para a continuação dos investimentos alemães em Moçambique é a estabilidade política. Só assim é que se pode ter segurança nos investimentos. Esperamos que haja um entendimento pacífico para o desenvolvimento social e econômico. Em resposta, a contraparte moçambicana disse que estão a ser feitos todos os esforços para que se restabeleça a paz em Moçambique. Ficou expressa a preocupação da delegação do Parlamento da Alemanha com relação à estabilidade do nosso país e foi uma ocasião nobre para também podermos explicar aquilo que é a nossa vontade, aquilo que tem sido o empenho quer da Assembleia da República como do Governo, na pessoa de Sua Excelência o Presidente da República, na busca de caminhos rápidos e seguros para que a estabilidade volte e prevaleça no nosso país. A delegação do Parlamento Federal da Alemanha manteve ainda esta sexta-feira um encontro com a vice-ministra dos Negócios Estrangeiros e Cooperação, Nyelet Mundlane. As cidades de Maputo, Matola e Vila de Boane passarão no domingo e parte de segunda-feira sem água potável.
A empresa Águas da região de Maputo diz que a paralisação se deve a uma reparação da EDM na subestação de Boane, que vai afetar a produção de água no centro de tratamento de Umbeluze. A Eletricidade de Moçambique, no seu programa de manutenção, tem prevista a realização de uma manutenção anual à subestação de Boane. E em consequência disso, informou-nos que no domingo irá proceder ao corte de energia à estação não só à estação de tratamento de água de Umbeluze, mas a toda a região do distrito de Boane. Então, nós vamos ficar sem energia das 6 da manhã até as 15 horas do período da tarde. Em consequência disto, nós não vamos poder produzir neste período de tempo, porque não temos energia, e também não vamos poder distribuir, porque o sistema não poderá operar no seu todo. Então, significa que no domingo, no período das 6 às 15, não vai haver água. Então, provavelmente, depois de nós termos a energia restabelecida às 15 horas, vamos retomar a produção de modo a tentar garantir a distribuição de segunda-feira. E assim seguimos a um breve intervalo. Voltamos já a seguir. Até já. Os temas da atualidade desportiva. Análise dos lances. As jogadas polémicas. As glórias. A resignação. Eu prefiro que uma equipa lute pelas possibilidades do que uma equipa que entre passiva e que esteja à despesa do adversário. Tenho a certeza absoluta que Moçambique tem talento e pode se organizar e ter bases suficientes para competir de igual para igual. As pessoas têm de se perceber. É verdade que é difícil nós educarmos o público, mas o público também tem de saber pôr-se no seu lugar. Tudo isto e muito mais no programa Ao Ataque. Um país faz-se de confrontos de ideias. Nós somos a ajuda do governo agora. Choramos por muita água, choramos por poucas, sem água. Da pluralidade de opiniões. De uma ou de outra forma as coisas têm que andar. Vamos evitar essa questão de que tenho um negócio para amanhã estou no elefante branco. Não é possível formar um empresário, um empreendedor em um dia. Nosso tocar até aos 5 anos, aos 2 anos, já Falar muito simples e trazer dados também é uma coisa muito simples. Mas fomos na prática, não é o que se verifica, o que está a dizer. Há muitos jovens que começam e têm vontade de continuar, mas não vão a lugar nenhum. O debate da nação é desta diversidade de pensamentos que é Moçambique. Essa diversidade. Empreender não são pequenos negócios de barraca, qualquer coisa. A STV inicia sábado a veiculação de 6 episódios sobre o Parque Nacional de Gorongosa. E no primeiro episódio, veja o mistério dos leões, o processo de restauração dos leões, os desafios por que passa esta espécie depois de vários anos em declínio. Vem aí, Maputo, Adoropa, uma incursão pela história dos principais bairros da capital do país. Me chamam culto, deu-me coragem de lutar. A história de Maputo como nunca a ouviu. O projeto de recuperação do Parque Nacional da Gorongosa está a ser levado a cabo pelo Governo de Moçambique, merece o nosso maior aplauso e o nosso maior incentivo. É um projeto que tem uma ambição e uma dimensão tal que os moçambicanos necessitam naturalmente de algum apoio externo. E por isso mesmo, Portugal e os portugueses têm tido o maior gosto e o maior orgulho em apoiar esse grande projeto de Moçambique e dos moçambicanos. Temos, desde 2007, apoiado o parque em mais de 600 mil euros, primeiro
no Centro de Educação Comunitária, depois no Laboratório Eduardo Wilson ou na concessão de bolsa de estudo a jovens que são do parque, que vão estudar biologia ou matérias de importância científica para depois regressarem ao parque e colaborarem diretamente na investigação e na descoberta da evolução das espécies. A Universidade de Coimbra tem também ela própria feito um trabalho de investigação muito grande. Por tudo isto, o Parque Nacional da Gorongosa é um local de grande interesse científico, é um local de uma enormíssima beleza, dos locais mais bonitos daquilo que eu já vi pelo mundo fora, e merece seguramente o apoio de todos nós. O objetivo principal do Parque Nacional da Gorongosa e da recuperação do Parque Nacional da Gorongosa, levado a cabo pelo Governo de Moçambique, não são os animais, nem são as paisagens, são acima de tudo as pessoas e os habitantes daquela região. O Parque da Gorongosa é neste momento o maior criador de emprego em toda a província de Sofala, onde se insere. E por isso mesmo, apoiar a recuperação do Parque Nacional da Gorongosa, apoiar a preservação das espécies, é apoiar as populações da região da Gorongosa, é apoiar os moçambicanos e é apoiar Moçambique, e é uma coisa certamente à qual Portugal e os portugueses continuarão a marcar presença sempre que os moçambicanos o queiram. Estamos de volta ao jornal. O secretário da Organização dos Professores diz que a educação é tarefa de todos, por isso a má qualidade de ensino não pode ser atribuída apenas aos professores. Francisco Nogueira falava esta sexta-feira durante o Conselho Provincial daquela organização. O ano letivo de 2015 foi manchado por reprovações em massa no ensino secundário. O governo decidiu repartir as culpas pelos alunos, professores e encarregados de educação. A Organização Nacional dos Professores também entende que todos devem fazer a sua parte para garantir uma educação de qualidade. Como dizia o presidente Samora Machel, que a educação é uma tarefa de todos nós. Os pais devem ver o que os filhos fazem na escola, devem saber o que os filhos fazem, devem em algum momento rever os cadernos do filho, dialogar com os filhos. Também tem a ver com as próprias condições de trabalho, tem a ver também com a motivação. Há muitos fatores que influenciam para que, de facto, a qualidade de ensino, de facto, não é aquela que é desejável. Para os professores, a regulação do cumprimento das saias e do uso de telemóveis nas salas de aula é uma medida acertada. E isso dignifica também mesmo a própria aluna. É importante que as alunas apareçam decentemente vestidas à escola. Agora, em relação ao uso do telemóvel, fora da sala de aulas, tudo bem, mas dentro da sala de aulas, durante o processo de ensino-aprendizagem, temos que dar o uso do telemóvel, sim. Isso perturba o bom desenvolvimento, o processo de ensino-aprendizagem. O secretário-geral da Organização Nacional dos Professores falava esta sexta-feira durante o Conselho Provincial daquela organização, onde foram eleitos 7 membros da comissão organizadora do 4º Congresso da ONP, que irá realizar-se em agosto. Tomaram posse esta sexta-feira os novos órgãos diretivos da Associação dos Amigos de Repinga, uma organização que zela pelo espaço do Circuito de Manutenção António Repinga. O principal objetivo da nova direção é dar uma nova imagem ao espaço que serve para exercícios de manutenção física. É nestas condições que está o Circuito de Manutenção Física António Repinga. O local virou parque de estacionamento de carros com uma degradação acentuada de seu piso, as árvores viraram postos de distribuição de energia e os bancos em péssimas condições. Foi criado para homenagear António Repinga, grande fundista que representou sempre o Clube Ferroviário de Lourenço Marques, tendo sido várias vezes internacional na representação de Moçambique e de Portugal, conquistando medalhas e batendo recordes nas distâncias de 5.000 e 10.000.
Para além de velocista, António Repinga era trabalhador dos CFM e morreu trucidado por uma locomotiva quando competia numa corrida com comboio. E é com o intuito de dar outra imagem ao espaço dedicado a António Repinga que a Associação dos Amigos da Repinga tomou posse esta sexta-feira. Perante os órgãos sociais da associação e convidados, com destaque para Zé Abudo, membro fundador do organismo, Carlos Muxanda prometeu transformar o circuito de manutenção física num espaço de desporto e promoção da saúde. Reabilitar as estações que estão neste momento degradadas, repor a iluminação e melhorar a segurança do recinto, disciplinar e banir o estacionamento caótico, conseguir que o estacionamento seja de certa maneira organizado. É Cássio Jaime, da Direção da Juventude e Desportos da cidade de Maputo, e Salvado Macaringa, da Associação, esperam que o trabalho deste órgão possa ajudar a elevar o estatuto da figura de António Repinga naquele espaço. Vamos contribuir em ideias e em tudo que possamos contribuir para desenvolver os objetivos da associação e dar prestígio e compromisso para com os que nos elegeram, também para o público em geral, que é o utilizador do Repinga. O governo pretende ajudar na reabilitação deste espaço de manutenção física, cujos valores envolvidos chegam a $200 mil, cerca de 6.200.000 meticais. Representantes de cerca de 160 países participaram esta sexta-feira na assinatura do Acordo de Paris contra as alterações climáticas. O ato acontece num dia em que se assinala o Dia Mundial da Terra. Lar de milhões de espécies de seres vivos, incluindo os humanos, que são os mais vorazes consumidores dos recursos da Terra. No dia 22 de abril de 1970, foi criado o Dia Mundial da Terra. Passam-se 46 anos, mas o planeta sempre existiu por si só. O homem sempre procurou explorar a Terra de várias maneiras. À medida que isso acontece, ela muda a sua estrutura. E hoje, um dos principais compromissos é reduzir as emissões de gases de efeito estufa e assim evitar que a temperatura média global suba mais do que 2 graus centígrados. O Acordo de Paris contra as alterações climáticas é assinado esta sexta-feira na sede das Nações Unidas, em Nova York, depois de difíceis negociações entre 195 países e a União Europeia em 2015. Espera-se que o acordo entre em vigor em 2020, o que só acontecerá quando 55 Estados responsáveis por pelo menos 55% das emissões de gases com efeito de estufa ratificarem. A assinatura decorre até final de abril de 2017. O objetivo é tentar parar o aquecimento global e as consequências associadas, tais como os desastres naturais. Foi enviado o maior comboio de ajuda humanitária para a Síria desde o início da guerra, em 2011. A ajuda foi para Restana, uma cidade rebelde cercada pelas forças governamentais, divulgou o Comitê Internacional da Cruz Vermelha. Organizado pela Cruz Vermelha Internacional e pelo Crescente Vermelho, o comboio, composto por 65 caminhões, levou kits de diversos alimentos, medicamentos e equipamentos médicos à cidade de Restan, onde estão cerca de 120 mil pessoas a passar por situações de crise humanitária, com destaque para a falta de comida e assistência médica. A última vez que aquela cidade, situada no centro da Síria e sitiada pelas forças governamentais, recebeu ajuda humanitária foi em 2012. Este foi o maior comboio humanitário que organizamos até agora para a Síria e esperamos que possa ajudar a resolver os problemas desta população. Powell Krizik, o porta-voz da Cruz Vermelha Internacional, citado pela Reuters. Por sua vez, o mediador da ONU para a Síria, Staffan de Mistura, disse que houve um progresso modesto, mas real, na entrega de ajuda humanitária. Segundo Staffan de Mistura, mais de 560 mil pessoas presas em áreas sitiadas ou remotas receberam ajuda desde o início do ano, incluindo mais de 100 mil nas últimas 2 semanas. A guerra na Síria, que já dura mais de 5 anos, matou mais de 200 mil pessoas e causou também milhares de deslocados. As negociações para a pacificação daquele país têm sido um processo marcado por interrupções devido ao desentendimento entre as partes. Assim temos um breve intervalo, mas antes a previsão de tempo para as próximas 24 horas. Para a zona sul do país, Maputo poderá estar 38 de máxima e mínima de 28, Xai 37 máxima e mínima de 25,
Inhambane poderá estar uma temperatura máxima de 34 graus e mínima de 21. Para a zona centro do país, Beira 31 de máxima e mínima de 22, Chimoio 29 de máxima e mínima de 19, Quelimane 35 de máxima e mínima de 22, Tete poderá estar uma temperatura máxima de 35 graus e mínima de 22. Para a zona norte do país, Nampula 31 de máxima e mínima de 21, Pemba 31 de máxima e mínima de 23, Lixinga poderá estar uma temperatura máxima de 28 graus e mínima de 15. Mais um baú. Recordações, momentos épicos, momentos marcantes, grandes vitórias, campeões. Como é que o futebol começou na sua vida e o que é que foi o futebol? Eram todas equipas bem estruturadas com um futebol de se tirar o chapéu. A gente jogava aqui na Baixa, saía da Baixa. Era obrigado a fazer o jogo dos Palaninos. Antigos jogadores, paraquedistas, árbitros, pugilistas, médicos. O primeiro envolvimento direto foi como médico da seleção que foi aos Jogos Olímpicos, Moscovo, 1980. Hoje já temos a capacidade de fazer diagnósticos e cirurgias artroscópicas. O paraquedismo começa quando eu via militares da Força Aérea saltar. A dobragem de paraquedas é uma coisa fundamental. Uma campeã nasce ou faz-se? Um talento tem que nascer, mas também não basta só nascer, tem que se fazer para ser campeão. Senhor Abel, falamos a partir de Nampula, boa noite. Propostas concretas. Ninguém quer realmente a guerra. Onde a política sempre há conflito. É preciso debater para o bem do próprio país. Como resolver isto? Porque é um problema que nós todos estamos a passar. Mantermos a paz neste país. Um país faz-se de confrontos de ideias. Nós somos a ajuda do governo agora. Choramos por muita água, choramos por pouca, choramos sem água. Da pluralidade de opiniões. De uma ou de outra forma, as coisas têm que caminhar. Vamos evitar essa questão de eu tenho um negócio, depois de amanhã torna-se um elefante branco. Não é possível formar um empresário, um empreendedor em um dia. Para outro sítio. Nosso autocarro até aos 5 anos, aos 2 anos, estava arrebentado. Falar é muito simples e trazer dados também é a coisa muito simples. Mas vamos à prática, não é o que se verifica o que está a dizer. Há muitos jovens que começam e têm vontade de continuar, mas não vão a lugar nenhum. O debate da nação é desta diversidade de pensamentos que é Moçambique. Essa diversidade. Empreender não são pequenos negócios de barraco, qualquer coisa. Nós estamos a
Um país sem ídolos é um país sem referências. O que distingue a STV Notícias é que lhe dá informação isenta, rigorosa e sem filtro. Está a ver o Jornal da Noite, a edição de sexta-feira. O Ferroviário de Maputo prepara a recepção ao Machaquene amanhã, naquele que é o derby da sexta jornada do Moçambola 2016. A sexta jornada do Moçambola reserva um derby entre as formações do Ferroviário de Maputo e do Machaquene. Uma partida a ter lugar este sábado no estádio da Machava, a partir das 15 horas. Tudo está a ser feito ao mínimo detalhe, de forma a fazer com que os locomotivas possam arrancar os 3 pontos que são preciosos para que a equipe permaneça no pelotão da frente, neste que é o Moçambola 2016. O técnico adjunto desta formação disse claramente que o Machaquene é uma equipa muito, mas muito poderosa, mas que irá entrar para esta partida com o objetivo de arrancar os 3 pontos. Como disse antes, que vamos enfrentar uma das melhores equipes deste campeonato, mas nós temos uma palavra a dizer, tendo em conta também que nos últimos 2 jogos não nos saíram bem. Então vamos tentar fazer tudo por tudo para darmos a volta a esses 2 resultados que não estiveram maus nesse caso, que não estiveram nas nossas expectativas. A jogar no seu terreno, os jogadores do Ferroviário de Maputo pedem o apoio dos adeptos que afluam em massa ao estádio da Machava, de forma a puxar para a equipa que nos últimos 2 jogos não teve resultados animadores, mas que neste derby com o Machaquene espera ter uma vitória de forma a animar a massa adepta desta equipa. Eu acho que toda a equipe que joga em casa é sempre favorita. E nós também vamos abusar um pouco disso, tendo em conta que teremos lá os nossos adeptos para apoiar, e vamos aproveitar esses fatores para poder entrar bem no jogo e conseguirmos um resultado bom. Espero que seja um bom jogo, que as 2 equipes façam um bom espetáculo e que nós consigamos um bom resultado, que é a vitória. Muito bem, uma mensagem para os adeptos. Que venham em massa, que venham apoiar, independente das dificuldades que a equipa possa estar a passar durante o jogo, que continue apoiando, que nós vamos dar o nosso melhor dentro das 4 linhas para sairmos com uma vitória. Por seu turno, o Machaquene atribui favoritismo ao Ferroviário de Maputo na qualidade de detentor do título. Chiquinho Conde diz que a sua equipa fará tudo para arrancar os 3 pontos. Contrariamente ao Ferroviário de Maputo, o Machaquene decidiu realizar um treino lúdico neste pavilhão do Machaquene, de forma a garantir que os jogadores estejam em forma para o embate de amanhã diante do Ferroviário de Maputo. O treinador principal desta formação, Chiquinho Conde, atribui portanto, favoritismo ao Ferroviário de Maputo, uma vez que é campeão em título e também vai jogar na sua casa. E quais são os argumentos que este Machaquene vai levar para contrapor este favoritismo? Argumentos. Nós já trabalhamos, já sistematizamos durante a semana aquilo que poderá ser as incidências do jogo. O treinador tem já uma equipa base na sua cabeça, tem as respectivas estratégias do jogo, tem um plano de jogo bem definido e agora resta só os jogadores implementarem aquilo que nós trabalhamos e vamos ver se as coisas resultem, mas eu penso que iremos certamente fazer um bom jogo. Espero que ganhe a melhor equipa e que a melhor equipa seja o Machaquene. Sabemos que o Ferroviário é o atual campeão nacional. Apesar de estar vindo de 2 resultados menos bons contra a Estrela e Ferroviário, acho que foi na Cala ou Chinelo Teves, eu não me lembro. Mas acho que vamos tentar fazer um bom jogo, fazer aquilo que nós temos vindo fazer até aqui. Sabemos da dificuldade que vamos encontrar no Estado da Machado, mas estamos preparados para que nós possamos sair de lá com um bom resultado e claramente o bom resultado será uma vitória. É um jogo muito difícil, vamos jogar com uma equipe grande, né? Detentor do título,
Mas é claro que nós também temos nosso objetivo. Vamos lá com tudo. Queremos ganhar o jogo, queremos presentear os nossos adeptos, queremos repetir o que fizemos na semana passada, queremos jogar melhor. Então vamos lá com tudo, porque queremos ganhar, queremos 3 pontos. De salientar que para este derby o Machacane vai contar com os préstimos de Mauro e Isaac, que se encontram a contas com uma lesão. Este derby entre estas duas formações está agendado para este sábado, a partir das 15 horas, no estádio da Machava. Imagens são de Gaspar Chirinda, Raul Massing, para a STV. Está tudo dito no jornal. Obrigado pela preferência. Resta apenas desejar bom fim de semana e nada de excessos.